Quem gosta do bom futebol, com certeza é admirador do Bruno Henrique. Mas eu chego à conclusão de que todo mundo que apoia o bolsonarismo, que apoia Bolsonaro, que se aproxima do movimento bolsonarista, se aproxima porque se identifica com o banditismo existente no próprio ser Bolsonaro. Não é possível. Todos eles se envolvem presepadas em crimes ou falam atrocidades que fazem mal à sociedade. É incrível, é uma unanimidade. Eu estou sendo contagiado por um vírus que, quando eu conheço uma pessoa e ela se diz bolsonarista, eu já fico com o pé atrás. Eu fico com o pé atrás. Eu já fico pensando, qual é o problema dessa pessoa? É humanidade? É desonesta? É psicopata? Sério mesmo, eu estou nesse estágio. Quando eu percebo que é bolsonarista apenas por ignorância, mas não é uma coisa fanática, aí eu aceito. Mas quando eu vejo que é uma coisa fanática, que não escuta outras coisas, eu fico pensando, meu Deus do céu, qual o problema com esse ser humano? E é péssimo isso, é péssimo. As pessoas podem até falar assim, pô, mas isso é preconceito. Não, você ser contra o fascismo não é preconceito. Você ser contra o fascismo é justamente você ir de encontro aos preconceitos do fascismo. É o contrário. Quando você vai de encontro a fascistas, você está indo de encontro a pessoas perversas, mas destrutos da sociedade. Só não aceita isso quem não conhece o fascismo. E às vezes eu fico pensando, pô, aquele cara é legal, bacana, como é que ele pode apoiar o Bolsonaro, tal? Daqui a pouco você descobre uma coisinha, você fala, entendi. É desse jeito. Eu conheço um cara muito legal, bacana, todo mundo gosta dele, conhece um monte de gente, às vezes a gente até brincava, você devia se candidatar a vereador, porque todo mundo te conhece aqui, não sei o quê. Uma pessoa que você fala, puxa, que pessoa bacana, boa vontade para ajudar os outros, e você fala, como é que pode ser bolsonarista? Depois você descobre. Roubava o irmão, roubava a irmã, roubava a mãe, quer dizer, roubava a família inteira, desviava dinheiro, e aí você entende, fala, é bonzinho por tática. É coitadinho porque quer algo em troca. Então vamos ouvir a matéria e depois nós vamos ouvir a opinião de alguns comentaristas para entendermos esse caso e a relação de Bolsonaro com a questão. A Polícia Federal indiciou o atacante Bruno Henrique do Flamengo por supostamente ter forçado um cartão amarelo num jogo contra o Santos no Brasileirão de 2023 para beneficiar apostadores. Além de Bruno Henrique, também foram indiciados Vander Nunes Pinto Júnior, irmão do jogador, Ludmila Araújo Lima, esposa de Vander, e Poliana Esther Nunes Cardoso, que é prima de Bruno Henrique. Os três fizeram apostas. O jogador Bruno Henrique disse que é inocente. Olha só, tá lá no GE, você pode ler, na página do Flamengo tem a notícia. A Polícia Federal indicia Bruno Henrique por forçar cartão e beneficiar apostadores. Ele é suspeito de manipular um lance, de ganhar cartão amarelo num jogo contra o Santos em 2023. 9 apostadores, entre eles parentes do atleta, tinham conhecimento. Então a matéria está lá, a reportagem está lá no ge.globo. Você pode acompanhar e, claro, nós vamos acompanhar de pertinho o andamento dessa notícia e ao longo da nossa programação, nos programas, enfim, a gente vai trazendo os detalhes para você. Gostaria que vocês ouvissem o Fernando Fernandes fazendo um comentário. Eu compartilho a perplexidade dele. Eu sinto algo muito parecido com o que ele falou. Minha gente, que roubada entrou o Bruno Henrique, hein? Como é que pode entrar numa parada dessa de possível manipulação de resultados? Um cara consagrado esportivamente, financeiramente, uma carreira consolidada, como ele, outros aí que estão sendo julgados entraram nessa mesma fria. O que explica essa relação? Não pode ser por dinheiro, não pode ser por dificuldade econômica, só tem uma coisa que, a meu ver, explica essa situação: ganância, ou extrema irresponsabilidade, ou viver no mundo da lua. O que é que vocês acham? Bruno Henrique arrumou uma sarna que não precisava, hein? Vamos ouvir alguém que está muito inteirado sobre o assunto, que é o Cajuru, que preside a CPI das apostas e tem muitas coisas que ele sabe que ele ainda não pode falar. Mas é interessante as declarações dele sobre Bruno Henrique. Nós vamos tocar no novembro do ano passado, rodada 32 ou 33 do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo Flamengo e Santos. Ele tomou o cartão amarelo e depois o cartão vermelho. O que foi estranho torna-se um caso, repito, batom na cueca, que não tem explicação por Henrique. 98% das apostas deste jogo indicavam e marcaram o quê? Cartão amarelo para Bruno Henrique.
cartão amarelo para o Bruno Henrique. E milhões faturados nessa aposta do cartão amarelo do Bruno Henrique. Foi no vermelho, foi no amarelo que levou antes. Eu pergunto a você, você que é apaixonado pelo Mengão, por maior que seja o seu partido, eu tenho como defender o Bruno Henrique. Eu aqui fui um profissional hoje, não só como presidente da CPI, mas como senador integrante da comissão parlamentar de inquérito, para convocá-lo urgentemente para ele dar a explicação. Porque foram 3 casas de apostas. Uma delas é a maior do Brasil, que é aquela Betano, que patrocina a Seleção Brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol. Nesse caso, a casa de apostas, ela não tem culpa por quê? Pela CBF. Aí a Secretaria de Apostas do Ministério da Fazenda alertou a Polícia Federal, que iniciou no Rio do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, a investigação, com detalhes. A Polícia Federal não saiu em um dia denunciando ou colocando um caso sob suspeita, ou colocando como indício, e ainda não decretando o ponto final que ele vai ser condenado e pronto, acabou. A Polícia Federal trabalhou, ela investigou, ela fez um trabalho minucioso, um trabalho profissional. E não há dúvida de que o caso é grave e que, para mim, não tem como dar uma justificativa. Repito, é um caso, autor Manuela, que envolve mais um jogador brasileiro importante, além de outros da seleção brasileira, que vocês vão tomar conhecimento nos próximos dias, que também estão literalmente envolvidos. Já há relações premiadas, eu não posso falar, porque no momento existe o segredo de justiça. Ouçamos agora o PVC. Ele detona, ele destrói, ele chega junto. Galera, presta atenção. É muito grave essa história do Bruno Henrique. Claro que ele está indiciado e não está condenado, então a gente precisa ter esse cuidado. Mas é muito grave. Não é um problema brasileiro. O Trippier já foi investigado na Inglaterra, o Sturridge na Inglaterra, o Buffon quase perdeu a carreira por ser apostador no Calciopoli em 2005. No passado, o Paulo Rossi, denunciado no Totoneiro. Todos os grandes escândalos do esporte ou são doping ou são apostas. No Brasil, isso é reforçado por uma cultura que é a cultura do o que é que tem. O que é que tem eu tomar um cartãozinho contra o Santos e ficar fora do jogo contra o Fortaleza, que é longe e o gramado é ruim? O que é que tem eu tomar um cartãozinho e avisar meu irmão que pode ganhar um troco num site de apostas? Tem, que é estelionato. Outro dia alguém me falou que a palavra ignorância pode ser confundida com burrice. Mas não é por isso que a gente não vai usar a palavra ignorância, que no dicionário significa desconhecimento, não burrice. Estelionato, você sabe o que significa? Se for para usar uma gíria mais popular, é 171. 171 é fraude, é estelionato, é crime. Então não tem nada demais. Tem. O que é que tem? O que é que é crime, se for confirmado o que o Bruno Henrique teria feito. Vamos ouvir também o lado dos jogadores. E o Diego conhece bem, ele esteve muitos anos nesse meio e ele tem algo interessante para colocar. Não concordo em relação ao caso do Bruno Henrique, que seja colocado o que ele colocou, mas tem uma validade muito grande para que a gente possa trabalhar essa garotada que está aí, sem deixá-los entrar para o mundo do crime, das apostas ilegais e tudo mais. Bruno Henrique e as casas de apostas. O jogador se envolveu num grande problema, está sendo investigado pela Polícia Federal por um suposto favorecimento a amigos, familiares. O que eu posso dizer sobre isso? Convivi 4 anos com o Bruno Henrique diariamente, um cara maravilhoso, um coração incrível. O Bruno é exatamente isso que ele passa para vocês, um cara humilde, autêntico, verdadeiro. E eu fico aqui na torcida para que isso se resolva da melhor forma possível. Mas eu não estou aqui apenas para falar do Bruno Henrique, eu estou aqui para falar de uma nova realidade que os atletas vivem devido à inserção das casas de apostas, que eu respeito, mas não compactuo. Eu respeito, mas não incentivo as pessoas a participarem desse mundo, pela dependência química que ela traz e pelo prejuízo em todas as áreas da vida. Ah, Diego, mas tem outros vícios também que as pessoas incentivam, o álcool, a pornografia, tudo isso pode se tornar um grande vício. Sim, mas a casa de aposta, ela traz algo a mais. A parte da dependência química, ela traz a ilusão do favorecimento, do benefício financeiro. É ilusão, porque realmente o final disso é terrível. Tenho amigos internados em clínicas de dependente químico. Jogadores jovens com uma carreira promissora que colocaram tudo a perder por causa desse vício. Então, eu não compactuo e não incentivo, mas é uma realidade. Os números são exorbitantes, são milhões, bilhões envolvidos. E isso é difícil para os jogadores também, que podem se tornar
vítimas. No ambiente de segurança, num churrasco, numa conversa que tem na sua casa, você pode compartilhar informações daquilo que vai acontecer no jogo. Olha, o próximo jogo quem vai bater o pênalti sou eu. Imagina o Memphis que decidiu fazer aquela jogada, que ele chutou a bola para fora e foi uma decisão dele, até onde eu me informei. Se ele fala para os amigos ali, num ambiente de segurança dele, e alguém se beneficia financeiramente daquilo, ou se ele fala por uma mensagem, nem todos os jogadores têm a malícia. Apenas estão compartilhando num ambiente de intimidade, compartilhando informações, como sempre fizeram, só que hoje não podem mais. Por que eu falo isso e trago esse assunto à tona? Porque passou da hora dos clubes, das casas de apostas, proporcionarem cursos, uma cartilha de comportamento, reeducar os jogadores para se comportar dentro do ambiente onde eles estão inseridos hoje e que podem sim ser prejudicados. Não estou falando que situação de A, B ou C foi isso que aconteceu, mas tenho a certeza absoluta disso que eu estou falando, pode acontecer e pode prejudicar alguém, se não já prejudicou nesse caminho. Então, a minha mensagem aqui é para que nós todos tenhamos a consciência do que está acontecendo. É uma realidade que tem que ser vivida. As casas de apostas estão inseridas hoje no meio do esporte, principalmente do futebol, mas os jogadores têm que ser reeducados para poder não ter problema dentro desse meio e dentro dessa situação, dentro dessa novidade que pode ser um grande problema. Essa é a minha mensagem. Eu concordo com o jogador Diego, até o momento em que ele fala que, às vezes num comentário o jogador fala eu que vou bater o pênalti, eu que vou bater a falta, eu tô treinando para isso, eu tô escalado e tal, e ele solta uma informação. Realmente, é uma coisa que complica para o jogador. Agora, no caso de vou tomar um cartão amarelo, aí não. Aí seriam circunstâncias alheias à vontade da pessoa. São coisas que acontecem nas quatro linhas. Ai, credo, me lembra aquele Bolsonaro falando. Mas é uma coisa que seria praticada dentro das quatro linhas e você não tem como prever. E no caso do Bruno Henrique, não é querendo trucidá-lo antes dele ser julgado, mas é que nós acompanhamos os bastidores, né? Então as provas da Polícia Federal são contundentes. São conversas, assim como o caso Bolsonaro. Quem tá por dentro sabe que Bolsonaro tem trilhões de provas contra ele tá ferrado, e acabou. Agora, por exemplo, no caso do Lula, não tinha provas, então nós sabemos. Então no caso do Bruno Henrique, há provas. E isso é muito ruim. Bruno Henrique, assim como o Bolsonaro, eles poupariam muito tempo da justiça se confessassem, falassem, daria-se a eles, né, a premiação em função de terem falado a verdade, de terem confessado, e acabou, porque você pode ficar falando a vida inteira, não, é perseguição, não sei o quê, você pode falar, mas todo mundo sabe, quem ler o processo vai saberá que não foi, aconteceu, e os juízes não são bobos, né? E eu gostaria de mostrar aqui o sujeito da foto aqui. Ele parece ser um torcedor do Flamengo, não conheço tal, mas eu vi um vídeo em que ele dizia, tem algo muito estranho. O sistema está querendo prejudicar o Flamengo. Tá, eu até entendo o amor que ele tem pelo manto. Esse amor que, se o Bruno Henrique tivesse pelo manto, não faria algo desse tipo. Eu entendo. Porém, o que nós podemos dizer é o seguinte. Agora tudo o que for criminalizado é porque o sistema está perseguindo. Agora, desculpa, o sistema. O sistema judicial. Sempre existiu. O sistema judiciário, ele vai para cima mesmo. Então você quer aprontar e não quer que o sistema vá para cima? Então eles colocando agora como se fosse o sistema, mas naquela colocação bolsonarista. Aquela colocação de que o sistema nos persegue, mas nós vamos destruir o sistema. Parem com isso. Coisa ridícula, isso aí já deu. É bom também que também desgasta aquela conversinha do Bolsonaro de que, nós somos contra o sistema, estamos aqui para lutar contra o sistema. Que sistema? Ele é parte do sistema. Agora, o Bruno Henrique mostra que ele faz parte de um sistema criminoso. As pessoas podem estar se perguntando agora, qual a correlação que você faz entre Bruno Henrique e Bolsonaro? É muito simples. O bolsonarismo é um movimento que recrutou fracassados, bandidos, malucos, pessoas amargas, pessoas com ódio, preconceituosos. Então foi um movimento que abarcou tudo o que há de pior na nossa sociedade. Tudo o que torna a nossa sociedade, às vezes, insustentável. O bolsonarismo tirou pessoas que estavam acoitadas. O bolsonarismo trouxe os ratos dos esgotos. O bolsonarismo trouxe pessoas que estavam camufladas no pós-ditadura, que ficaram quietinhos, que eram de direita. Você pensava, não, é porque é de direita, é um movimento de direita. Não, eram fascistas. E eles escolhiam o que era menos à esquerda. Eles eram anti-Lula. Eles eram anti-povo. Eles são contra qualquer tipo de benefício social. Eles são contra um Estado de direito social. Bem-estar social não é com eles. O negócio é punição, porrada, passar por cima, tratorar, matar. O bolsonarismo deu até voz
para aqueles que nem se colocavam, porque pouco entendem, porque poucos argumentos tinham. Agora eles têm. São argumentos pontuais, são chavões decorados, porém eles têm argumento para tudo. Então, tudo que você falar sobre Bolsonaro, eles vão falar. E o Lula? E o PT? São dois argumentos que nós encontramos com abundância nesse mundo desses seres de grande intelecto. Na Alemanha, em 1939, que foi o começo da Grande Guerra, foi a eclosão de um movimento que já vinha há uns 11 anos. E por eles terem sofrido o que sofreram, eles conheceram o fascismo de perto, eles conheceram o nazismo de perto. As pessoas podem até falar assim, mas agora eles estão novamente. São muitas pessoas que não conheceram aquela realidade. É que nem nós conhecemos o país na ditadura, mas o povo que está chegando aí não conheceu. Muitos passaram pela ditadura e também não viram o que estava acontecendo. O fato é que o Brasil mudou pós-Lula, pós-PT. Na Alemanha, eles podem não estar levando a historicidade em conta, porém, eles pagarão o preço disso. Porque quem sabe o que foi o fascismo, eliminou o fascismo das suas vidas. Quem sabe o que os fascistas faziam, não aceita o fascismo. Porque o fascismo não aceita você. Preto, pobre, periférico, petista, eles não aceitam o contraditório, eles ficam agressivos, eles vão para cima. É um movimento extremamente perigoso e pode levar à guerra. Vocês podem ver lá nos Estados Unidos, o que Trump vem fazendo é que a contraposição da China é muito grande, os Estados Unidos é muito dependente da China, porque se não fosse, eles agora iriam deitar em todos os países do mundo, nós estaríamos ferrados. Ainda bem que há uma polarização de forças entre o fascismo e o socialismo. Aliás, você que não gosta do socialismo, saiba que aumentos de salário é coisa de socialista. Saibam que aposentadoria é coisa de socialista. Direitos de trabalhadores são conquistas socialistas. Foi graças ao socialismo que existia na União Soviética que o capitalismo teve que fazer melhorias sociais para que o povo não se inspirasse naquele movimento e implantasse, então, o socialismo nos seus próprios países. O socialismo e o movimento trabalhista não trouxe nada de bom para o mundo. Ele só fez com que a burguesia, os donos da terra, das fábricas, se vissem forçados pela primeira vez a criar o que a gente chama hoje de direitos trabalhistas. Então salário mínimo, direito a férias, limite de jornada de trabalho, tudo isso só existe por conta do movimento trabalhista. Foi por causa das greves, por causa das pressões. Você acha mesmo que a elite foi boazinha e por uma questão moral, ou sei lá por quê, eles não cederam os direitos que a gente tem acesso hoje? Você acha que foi de graça assim? Mas enfim, o socialismo não trouxe nada de bom onde foi aplicado. Ele só fez a China, que na década de 60 era literalmente o país mais pobre do mundo, conseguir hoje ser a segunda maior potência mundial. Então sim, realmente, o socialismo não trouxe nada de bom para o mundo. Caso você seja um burguês, o dono de uma fábrica, ou então herdeiro de uma família muito poderosa, que com o passar do tempo teve cada vez mais os privilégios questionados. Você viu cada vez mais o trabalhador exigir que também tem o direito de viver. E viver além do trabalho, olha que loucura isso. E aí sim, se for esse seu caso, isso tudo com certeza não foi bom para você. Agora, se por acaso você for um trabalhador, uma pessoa que depende dessa força de trabalho para sobreviver, aí não tem dúvidas do quão importante foi o movimento trabalhista para sua classe e para sua vida.